Muito bem, muito boa noite para você, nosso prezado telespectador. Hoje é 11 de agosto de 2022. Nos estúdios da Conecta Mais, aos 98 anos de emancipação político-administrativa de Nova Prata, quando Capoeira se apartou de Alfredo Chaves, faz quase um século. E nós temos o prazer de apresentar a 42ª edição do Ponto a Ponto, com os nossos membros da bancada dessa noite. Eduardo Mota Calderaro, tabelião e registrador civil designado de André da Rocha, presidente da APAI de Nova Bassano e conselheiro da Federação Estadual das APAIs do Rio Grande do Sul. Ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nova Bassano por 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores e, nesse momento, um colorado muito compenetrado no resultado do jogo do Inter. Sofrendo. Everson Marca, advogado, graduado pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Direito Administrativo pela Uniamérica, empresário, sócio-diretor da empresa Marca Produções Artísticas, atuante no ramo de produção cultural e assessoria para eventos. Parabéns pelo Dia do Advogado, Dr. Everson Marca. Obrigado. Marcelo Roncato Bergamin, vereador de Vila Flores, estudante de administração na Universidade de Caxias do Sul, presidente do diretório acadêmico da administração da UX e também da empresa Júnior, natural de Caxias do Sul, aos 21 anos é o vereador mais jovem da história de Vila Flores e também da nossa região. E bancada formada nessa quinta-feira e nós vamos começar pelos nossos temas, aqueles fatos da semana que merecem ser comentados. Muito boa noite a todos os nossos membros dessa gelada noite de quinta-feira. E o primeiro fato, até fiz uma paródia, né, na nossa pauta. Lá vem a Lava Jato, lava aqui, lava colar. Lá vem a Lava Jato para dizer o que há. Que bom que eu sou apresentador e não cantor. A operação policial de Estado mais contraditória da história do Brasil, responsável por alterar o curso da própria história da República, vai se despedaçando num rastro de vicissitudes, tanto de ordem processual quanto situações fáticas. Expoentes do corpo acusatório na operação, os então procuradores da República, Rodrigo Janot, que era procurador-geral da República, aquele que já foi armado no STF para matar Gilmar Mendes, e Deltan Dallagnol, que bradou seu famoso PowerPoint de acusações, foram, nessa semana, condenados pelo Tribunal de Contas da União a devolverem 2,8 milhões de reais aos cofres públicos referentes a diárias desembolsadas e custeadas pelo Estado no período das investigações da Operação Lava Jato. E o que dizer sobre esse fato? Abertura dos trabalhos, Marcelo Roncato Bergamin. Boa noite a todos, boa noite Thiago, aos colegas de bancada, Marca, Eduardo. Nesse novo formato, né, é muito bom estar voltando a Conecta nessa noite gelada para falar um pouquinho sobre os assuntos que são de verdade destaque dos últimos dias. E nesse ponto, especialmente, não tem como não levar já de início no que tange, né, o ano eleitoral, embora o TCU tenha dado início a esta investigação em 2020, salvo engano, estourou agora, faz 2 dias, e nós vemos já de cara que tanto o Janot quanto o Dallagnol são filiados, né? São filiados ao Podemos, um pelo Distrito Federal, se eu não me engano, o Janot, e o Dallagnol por Curitiba. Ele até queria e registrou a candidatura a deputado federal, né? O ponto é que agora Vamos já arrumar teu microfone, agora que está com um probleminha, Marcelo. Enquanto isso eu passo a palavra pro Everson Marca. Bom, vamos lá. Boa noite, então. Cumprimentar os colegas de bancada, Thiago, e a todos os ouvintes, espectadores Sem imagem do Marca, da será? Conecta. E nesse ponto aí que o Bergamin estava iniciando, né, a sua fala sobre o episódio do Deltan e do Janot, primeiro nós temos que entender, né, que o Tribunal de Contas ele é um órgão de Estado que tem a prerrogativa de acompanhar
e julgar as contas dos demais poderes públicos, né? E invariavelmente, quando há uma denúncia ou alguma irregularidade, eles atuam exatamente nessas denúncias e nessas irregularidades. O que está posto aí e que é o motivo da condenação, né, desta semana? Durante a Lava Jato, o Deltan, que era o coordenador da operação no Ministério Público, ele levou para Curitiba uma série de procuradores com quem ele tinha boa relação, né, que pensavam igual a ele, enfim, que poderiam andar no mesmo ritmo. E esses procuradores, eles eram de outras regiões do país, então o fato de eles terem se deslocado para Curitiba garantia a eles perceberem diárias. Só que, por eles terem ficado tanto tempo em Curitiba, não justificava, né? Se você fica lá 5 anos, eu fico 5 anos ganhando diária, eu poderia me mudar para lá, ou tinha gente que morava lá, né? E mesmo assim ganhava diária. Então, o que está sendo motivo, né, que foi motivo de acusação e o motivo da condenação é esse fato, a questão das diárias, né, que foram pagas de forma irregular, né, para alguns procuradores que lá estavam, né. E aí você consegue entender também um pouquinho o que estava por trás da operação, que não era somente ou como se queria vender à época uma operação contra a corrupção, mas havia ali uma fórmula, né, que alguns procuradores utilizaram, pelo menos é isso que deixa transparecer essa condenação, né, para aumentarem seus salários. Então, quanto mais tempo a operação estivesse transcorrendo, maior tempo eles teriam essas gordas fatias de recurso, né, que aumentavam os seus salários. E isso, de fato, pelo Tribunal de Contas foi considerado irregular. E agora o coordenador, né, que era quem autorizava a vinda dos procuradores, junto com o procurador-geral, que é, em última instância, quem autoriza toda a operação, né, estão sendo condenados. Isso, comparando, assim, o Tribunal de Contas nos estados, ele é muito aguerrido assim contra as prefeituras também, né? Invariavelmente os prefeitos estão aí enrolados com algum problema, né, no Tribunal de Contas. É a mesma coisa, o né? maior temor dos prefeitos sempre é o Tribunal de Contas, né? E o pior que é depois, né? Sempre depois. O prefeito deixou a administração, depois vem o Tribunal de Contas. É assim como o Duda, né? Ele deixou a Câmara de Vereadores em determinado ano, não sei se você teve algum apontamento, mas, né, 2, 3 anos depois começam a chegar as notificações, né, do Tribunal de Contas apontando uma que outra irregularidade e invariavelmente os prefeitos têm que devolver dinheiro por alguma coisa que eles nem sabiam que aconteceu, né, mas que aconteceu durante a gestão deles e o Tribunal de Contas entendeu que era irregular e cobra. E isso a gente leva agora para essa situação. Deltan e Janot, né, vão ter que devolver aos cofres públicos aquele dinheiro que eles autorizaram que outros procuradores recebessem e que o Tribunal de Contas entendeu que foi de forma irregular. Mas eu me recordo bem, tanto Deltan quanto Janot, na época, eles apareciam nas páginas dos jornais, na internet, eles eram os paladinos da justiça, eles estavam à caça das bruxas, eles eram os combatentes da corrupção. E alguns anos depois você vê esse cesto virar do avesso, acaba chamando a atenção para uma situação, né? Essa relatividade que a gente tem na gestão pública e na política do Brasil, que ficam essas situações esparsas no ar. O povo muitas vezes tem memória curta, mas ainda bem que a mídia consegue trazer isso de volta. Agora sim, Marcelo Roncato Bergamin passou pelos boxes, trocou os pneus, a carenagem e agora vem com a sua opinião. Perfeito, então boa noite novamente aos amigos de bancada, Thiago, a equipe da Conecta, a todos que gentilmente hoje nos ouvem aqui. Corroborando, né, com o que o Marca falou, eu concordo plenamente com tudo que já foi exposto aqui. Mas se nós voltarmos no início, o
O motivo pelo qual a Lava Jato foi deflagrada foi baseado naquela operação italiana, né? Mãos Limpas, né? Que o Moro na época se espelhou lá e tal. Na minha opinião, como um leigo, eu acredito que a Lava Jato tinha tudo para realmente se efetivar e se comprovar como uma operação tipo, concreta, né, no país. Olha, pelo menos agora nós tomamos o rumo com a Lava Jato. O que comprovou-se não ocorrendo em virtude de que os seus principais personagens, daí eu falo do Janot, do Dallagnol e entre outros do Moro, eles não se deteram apenas à parte técnica, né? Eles também agora aventuraram-se num outro campo que, ao meu ver, as coisas não devem se misturar, né? Eles, como que eu posso falar? Eles saíram da parte técnica legal para agora se aventurar numa parte política, ou seja, não tem como acreditar que o que eles fizeram na época foi pensando no país e não pensando nos princípios pessoais. E, como o Marca falou, o TCU ele abriu essa investigação há uns 2 anos e o princípio que é violado é o da economicidade, né? A gente que já foi vereador, aqui tem o Eduardo também, a gente sempre leva puxando de orelha das secretárias de Câmara, dos prefeitos, dos colegas vereadores, porque nós que somos agentes públicos, nós temos que ter esse cuidado, né? Com a economia, com tudo que é recurso público. E me parece que na operação, como o Marca bem pontuou, quanto mais durava, mais tinha ingresso de receita por meio das diárias, né? Então é uma situação complicada e que, principalmente para o Dallagnol, que se aventurava no meio político, estoura agora, uma semana antes da eleição. Muito bem. Eduardo, foi-se o tempo que notificação por conta de diárias ficava só para os poderes legislativo e executivo, né? Parece que agora, nessa nova fase da República, nós temos aí muitos outros órgãos à mercê dos olhos datilografados dos tribunais de contas. Eu gostaria, antes de iniciar minha fala, de prestar uma homenagem a um pratense que faleceu hoje, e que casualmente falece no dia do aniversário de Nova Prata. Muito bem lembrado, Eduardo. Que é Júlio César Stella. O Júlio, para quem o conheceu, um voluntário aí, e um dos criadores aí dos bombeiros voluntários de Nova Prata. Também na época se não me falha a memória, a questão de banda também de Nova Prata. E para quem, como eu, frequentou por muitos anos o Fórum de Nova Prata, é um personagem histórico, alguém que se dedicou demais à causa do judiciário em Nova Prata e que, infelizmente, logo depois de se aposentar, começou a ter problemas de saúde e que hoje nos deixa. E que é uma pessoa que ajudou a construir a história de Nova Prata e que hoje parte para uma nova etapa da sua caminhada e que vai fazer falta. Então eu queria deixar o meu abraço também em nome da Chádia, minha cunhada, que trabalhou com o Júlio durante muitos anos e com quem tinha uma relação pessoal muito forte. Um grande abraço a toda a família do Júlio César Stella e dizer que o Júlio teve uma vida que não passou em branco aqui nessa terra, aqui em Nova Prata. Com relação ao tema específico, eu queria pontuar primeiro uma situação. A Lava Jato, ela foi política desde o começo, ela não respeitosamente, né? Ela não foi política agora com a participação deles em partidos políticos. E ela fez política de várias maneiras. Em primeiro lugar, ela foi política nos seus objetivos. E ela foi muito prejudicial ao país no sentido, para mim, em 2 sentidos básicos. Primeiro, no desrespeito à lei, e isso foi amplamente divulgado pela Vaza Jato, que o The Intercept depois publicou e deixou muito claro.
E por conta disso o Supremo anulou diversos procedimentos judiciais. Anulou sentenças, anulou delações e aquela política de prender e deixar preso até que delatasse o que eles quisessem para depois soltar, e entre outras coisas. Uma relação muito cruel para qualquer defesa do Ministério Público com o juiz, e quem hoje é o dia do advogado, não há como um advogado defender um cliente quando o Ministério Público é orientado pelo juiz e orienta o juiz. Isso é uma coisa absurda, não tem como acontecer. E a outra pela quebradeira geral que se causou, como se as empresas, pessoas jurídicas, fossem culpadas por corrupção, quando na verdade que se culpassem então as pessoas físicas que fizeram, e que não houvesse toda essa perda de know-how, de tecnologia que todas as empresas que nós tínhamos. O setor da construção civil pesada, nós falamos isso semana passada também, agora ele começa a reagir, mas ele foi devastado. Ninguém mais assinava um contrato, ninguém mais fazia nada. Boa parte das empreiteiras brasileiras que puxavam o PIB brasileiro adiante, queira ou não queira, nós somos uma economia galgada antes pela construção civil, depois pelos demais setores. Isso foi devassado, diversas companhias entrando em recuperação judicial, tendo vários problemas, e as delações parece que era sempre a solução dos problemas. E hoje existem movimentos contrários, empreiteiros e empresas que fizeram delações e fizeram acordos milionários pedindo de volta os seus valores diante das nulidades que são apontadas nos processos. E muitos o Eduardo Cunha, por exemplo, declarou um valor em 2018 para a campanha eleitoral, e agora, como ele é candidato de novo, casualmente ele tem mais valor do que ele tinha em 2018. E agora ele está elegível, né? E elegível. Agora ele está elegível. Então, o príncipe de Astúrias está elegível de novo. É uma coisa que realmente a gente não consegue compreender. Eu queria dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Isso que de por que o Tribunal de Contas pegou essa questão do Deltan e por que o Deltan? O Deltan e o Janot eram os ordenadores da despesa. É assim que acontece. Por que o prefeito, por que o presidente da Câmara? Porque são os ordenadores da despesa. Muitas vezes nem são eles que fazem o gasto, mas são eles que respondem. O Ministério Público Federal pagou para um procurador chamado Diogo Castor de Matos, trabalhar na Lava Jato, R$ 373.600 em diárias. Detalhe é que ele mora em Curitiba. A gente fica com uma situação bem complicada. Cada um dos procuradores ganhava R$ 1.000 de diária por dia. Diária por dia até meio, né? A diária era R$ 1.000 para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e locomoção. Quando eles estivessem fora de suas comarcas. O cara morava em Curitiba e ele ganhava R$ 1.000 por dia. Ele recebeu 425 diárias durante 2014 a 2019. Tinha um salário de 25 mil por mês, chegou a receber R$ 11.000 de diárias no mês. Ele morava em Curitiba, tinha um apartamento próprio com conta de luz no nome dele. E recebia diária. Recebia diária. E investigava terceiros por corrupção. Sim. A gente fica até, né, numa situação... No dia 7/12 de 2017, num daqueles quadros que a gente via dos vazamentos da Lava Jato, o Deltan pediu aos procuradores que indicassem voos para 2018 para consumir valores de passagem em diárias. Quanto mais gastarmos agora, melhor. São palavras do Deltan, entre aspas. Quanto mais gastarmos agora, melhor. E agora ele está se queixando. E agora estamos... Por que estourou agora? Não é uma questão política. O Deltan é o rei do recurso. Se vocês lembrarem, ele foi investigado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ele não foi absolvido. Prescreveu. De tanto recurso que o Deltan entrou no Conselho
do Ministério Público que o processo dele prescreveu. Famosa prescrição intercorrente. Ou seja, se perdeu o direito de processá-lo, porque ele entrou com tanto recurso que prescreveu. Agora é a mesma coisa. O ministro do Tribunal de Contas da União entendeu, opa, chega, eu vou entrar e acabou esses recursinhos que o senhor anda tentando impetrar e eu vou entrar, vou fazer o julgamento. Por isso que foi até agora. Não é uma questão de que decido agora, porque é questão eleitoral. Então ele fez esse discurso todo de que é perseguição eleitoral para ele posar de vítima, quando na verdade houve um dano ao patrimônio público. Isso é significativo, né? Isso é recorrente no país. Em 1808, quando a família real veio para o Brasil e fugindo de Portugal, fugindo de Napoleão, onde é que iam colocar todas aquelas pessoas? Não tinha casa para todo mundo. O que acontece? Escolheram as melhores casas, escreveram PR na frente, príncipe regente, mas é que... né? E as famílias tinham que sair de dentro para dar lugar para a corte. Para a corte. Ou seja, para a burocracia, para os amigos do rei. Exatamente. É onde está enraizado boa parte dos nossos problemas de Estado hoje, é nesse modelo. E esse carteiraço, essas coisas de se eu posso, eu faço, elas continuam. Teve uma procuradora que recebeu mais de 500 mil em diárias que dizia que eu mal posso, que dava mais de 5.600 por mês, que ela dizia, eu mal posso pagar meu condomínio com essas diárias que eu recebo. Gente, isso é um escárnio com a população brasileira. A população assalariada. Sabe? É impunidade, é uma coisa... É um oportunismo, é um senso de egoísmo que, inclusive, em muitos casos, está na própria população. Isso é uma coisa que a gente tem que perceber, que nós vivemos num país que pensa de uma maneira rasteira. As pessoas também. E o que é pior... Isso pode resultar num aumento de votos para o Deltan. Ele está elegível. Esse discurso todo pode aumentar os votos do Deltan. Se fosse um país sério, só a menção do que aconteceu aqui, e estou usando o Deltan como um exemplo, porque é o Deltan na nossa discussão, mas qualquer outro, não teria mais voto nenhum. Mas não. Ele vai posar de coitado e é capaz de tirar ainda mais votos. Muito bem, esses são os apontamentos do nosso primeiro bloco, notícia da semana comentada pela nossa bancada. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, Unimed Vale das Antas, Service Contabilidade, Posto das Flores, Espanhol, Materiais de Construção, Arcier, Construtora e Incorporadora, Dinox Corrimãos e Oriplanta. E um abraço para o Darli Golembeski, que está nos acompanhando, a dona Carmen Corso, a Ledi Danhese de Campos, o Edson Boareto e a dona Ana Leschmann. No próximo bloco, uma herança no Brasil e uma herança na Europa e dois desfechos completamente diferentes. Nós comentamos para você em 3 minutos. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Dinox Corrimãos, excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br.
Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Retornamos nesse segundo bloco para falar sobre um outro fato um tanto quanto paradoxo nessa semana. Heranças e a modernidade, duas situações que chamam a atenção, uma no Brasil e outra na Europa. Uma jovem de 30 anos de idade, herdeira da BASF, lá na Áustria, abriu mão de 90% da sua herança bilionária, que são quase 5 bilhões de euros. E na mesma semana, aqui no Brasil, a filha contrata videntes e uma quadrilha arquiteta um golpe contra uma velhinha milionária praticando extorsão e violência contra a própria mamãezinha. Prezado colega de bancada, como é que nós interpretamos esse contraste? Everson Marca. Bom, vamos lá. Primeiro eu diria o seguinte, não é nenhuma questão de contraste, sim, o contraste dos episódios sim, né? Mas o tema em si ele traz para nós uma série de outras reflexões que eu queria pontuar aqui com todos vocês. A primeira delas tem a ver com a situação desta herdeira da BASF, né? Ela chega numa situação de que ela pode renunciar a 90% da herança porque ela pode fazer isso, né? Ela pode, é tranquilo, e ela vai continuar com uma vida, vamos dizer assim, confortável, né? Sem ter as preocupações que certamente ela passaria a ter sendo proprietária, dona, não sei como é que ela, em que situação ela se colocaria perante a empresa, e daqui a um pouquinho ter que pensar a administração da empresa. Ela disse que ela nunca trabalhou, então não era justo ela receber. Não, também isso, né? Mas eu li alguma coisa sobre ela, é uma das que defendem o imposto sobre grandes fortunas, né? Eles têm inclusive um movimento lá na Europa do qual ela faz parte, né? E ela defende isso.
E aí vem essa outra questão, né? As pessoas porque nasceram em determinada condição, então elas vão ter uma vida plena, né? Plena de mordomias, plena de tudo, né? Sem precisar se esforçar, porque elas nasceram em determinada situação, né? E não pagam, e como ela diz, eu não vou pagar assim, não vou pagar imposto nenhum por herdar isso, eu nunca trabalhei, não mereci isso, não pago nada para ter isso, né? Ou seja, eu só me beneficio por eu ter tido a sorte de ter nascido aqui, né? Enquanto outras pessoas vão gramear a vida inteira e não vão ter sequer condição de uma vida digna, né? Por azar ou por sorte seria, então eu tive sorte e você teve azar. E a meritocracia, nesse caso, não existe, né? Porque a meritocracia seria eu conquistar, né? Eu conquistar esse posto, eu conquistar essa situação, né? Mas enfim, no Brasil o caso é um pouquinho pior, né? O caso no Brasil é o escárnio, né? A vovozinha lá, coitada, espolhada por videntes e pela própria filha. O quadro da Tarsila embaixo da cama, né? Pois é. Mas de qualquer forma, né? Gente, chegar ao fim da vida e você ter um patrimônio incomensurável, assim, que né, justifica você ter tudo isso, né? Para quê? Ao ponto de você ser lograda pela própria família, pela própria filha, nesse caso aí, é algo também, para mim, é algo que eu não consigo compreender, né? Mas enfim, é herança, né, da situação da sociedade que nós temos. E que eu acho que é aí que nós devíamos pensar de uma forma diferente, né? Para que tanto acúmulo de riqueza na mão de poucas pessoas, ao ponto de elas dispensarem riqueza ou fazerem o que fez a brasileira aí, ludibriar a mãe para poder ter antecipar os seus antecipar recebíveis. sua herança, né? Eu acho que aí cabe nós pensarmos aquilo que está na nossa Constituição e que até hoje não foi levado a cabo, né? O imposto sobre grandes fortunas, né? Que não sei se resolveria todos os problemas do nosso país, mas pouquinho deles poderiam ser resolvidos caso esta letra da Constituição fosse tornada efetiva. Mas aí, né, tem muitos que se acham ricos. Pai, mas se isso aí agora for implementado, não é para ti, né? Não é para nós da classe. Não é para ninguém que está no chão. Exato. Então, muitas pessoas compram a briga de quem está lá no topo, achando que um dia elas vão estar lá. Mal sabem elas que elas estão mais próximas da base do que do topo, né? Mas é essa discussão de fundo que eu acho que a nossa sociedade precisa encarar, né? Nessa questão do imposto é um exemplo, mas seriam tantos outros, né? Para que o acúmulo de riqueza na mão de poucas ou tão poucas pessoas? Para que bilionários, né? Se você não tem necessidade daquilo, né? Enquanto você tem situações de pessoas que não conseguem chegar ao fim do dia com alimentação suficiente para si ou para os seus. É isso. Eu acho que esse tema me traz sempre essa reflexão, né? Que nós temos que repensar a nossa sociedade, porque este modelo de sociedade ele não vai se sustentar, né? Alguma coisa irá acontecer e nós vamos ter que alterar isso. Não sei de que forma, né? Mas esse modelo de sociedade ele é insustentável, né? Porque há cada vez mais acúmulo de riqueza na mão de poucos, enquanto uma grande leva de pessoas, e agora a pandemia parece que agravou mais ainda, né? As pessoas mais miseráveis estão mais miseráveis ainda. E os mais ricos não estão menos ricos, estão mais ricos ainda. Como é que você justifica isso? O degrau aumentou. Durante alguns estudos que eu fiz entre Constituição e Direito Tributário, falava Ives Gandra Martins. Ele disse que o imposto sobre grandes fortunas tem um efeito rebote. Onde ele foi implantado, Japão, Inglaterra, alguns outros países, ele causava o seguinte efeito. Quando se sancionava o imposto sobre grandes fortunas, antes dele ter validade, acontecia um êxodo de riquezas. O dinheiro que estava no país saía do país e evaporava e iam para outros lugares.
Então a justificativa que se coloca até hoje para isso não ter sido levado a cabo, porque a previsão constitucional existe para esse imposto, é uma possível fuga de capitais. Essa é a justificativa dos letrados, né? Mas a gente nunca sabe nos porões da República se elas fazem realmente sentido. Eduardo Calderaro, no tabelionato as heranças são quase trabalho diário. Como é que tu interpreta esses dois casos paradoxos que a gente teve essa semana? Eu trabalho com partilhas há 30 anos. Eu nunca vi uma grande fortuna. Tem acúmulo de pessoas que trabalham, né? Algumas pessoas ilustres que partiram, que teriam até um imposto que poderia ser um pouco maior. Mas é isso que o Marca fala. Se incute numa pessoa que ganha 3 mil reais por mês que ela é rica. E ela imagina que que ela tem uma casa e um carro financiado, que ela vai ser atingida por essa lei. Por um imposto sobre grande fortuna. E aí é a mesma pessoa que de repente fica apoiando que os planos de saúde tenham direito a ter um rol taxativo e que só atenda determinados casos que estão previstos num rol da ANS e se negue a atender pessoas que estão morrendo, só que aí no dia que ela se aperta, ela tem que ir ali no pronto-socorro do São João Batista. Temos uma sociedade doente, né? Isso que o Marca coloca é muito importante, né? Essa senhora, eu sou absolutamente leigo, acho que é importante sempre a gente salientar que nós aqui, salvo alguma exceção, por exemplo, quando estava aqui a professora Helena Cherry se fala de educação, sim, ela é a pessoa certa para falar. Em alguns outros casos em específico, né? Nós damos opinião. E opinião, todo mundo tem a sua. Exatamente. Diria Larry Flint, eu já posso falar em questão do horário, né? Opinião e bunda, todo mundo tem a sua, né? Porque em alguns casos daí não é opinião, é um parecer técnico, né? Por exemplo, eu na minha opinião, essa filha é uma psicopata, né? Mas eu não sou psiquiatra para dar um parecer técnico. Porque alguém que se propõe a se mancomunar com uma falsa vidente e seus asseclas para achacar a própria mãe é típico psicopata. E escondeu um Tarsila do Amaral embaixo da cama. Embaixo da cama. E mais, um quadro desse valor, como é que tu vai vender? A não ser no mercado clandestino, né? Porque tu tem que ter origem desse tipo de coisa, né? E a mãe dela certamente tem origem, tem nota, tem declarações, né? Não é assim para tu vender um quadro que custa mais de 200 milhões de reais, né? Não. Então, não deve ser que todo mundo também que tem interesse e, sabe, e é uma recursos coisa para assim, comprar. Muito sem pé nem cabeça, né? Eles fazem essas maracutaias todas e depois não... E uma coisa que a gente percebe muito é que parece que os nossos jovens, nossos atuais brasileiros, eles sonham em dormir pobre e acordar rico, né? Sim, imediatismo de riqueza. Sim. Imediatismo de riqueza do Instagram, né? Nós temos aí uma série de especialistas no Instagram que eles ensinam a ficar rico. O tal do empreendedorismo de Uber, né? Isso. Que na verdade não é empreendedorismo, a pessoa está numa nhaca desgraçada e se propõe a ter um subemprego. Ou aqueles que dizem alcance a sua liberdade financeira trabalhando a partir do seu celular. Esses são os melhores. Isso. Mas daí ele quer ficar rico de hoje para amanhã. Sim. Vamos usar o caso aqui da Conecta. Quantos anos tem a Conecta? 4 anos. 4 anos. Vocês se matam de trabalhar. Vocês dependem que a economia esteja aquecida também. Tem pessoas que têm um patrocínio e tal. Todo o ciclo de mercado. Vocês têm que começar cedo e olha, são 10 e pouco anos vocês estão aqui. Correto. E tenho certeza que vocês estão longe de estar rico por causa da Conecta. Sim. E aí as pessoas pensam que, bom, será que eu não consigo ficar rico, eu vou roubar minha mãe. Sim.
Vou antecipar minha herança. Vou antecipar minha herança. Será que isso, então, talvez isso seja meritocracia, Marca. Meritocracia seria, então, duas pessoas partirem do mesmo ponto e chegarem, para ver quem chega no final. Pô, a mulher tem uma mãe que tem 1 milhão de herança, tem Quase um bi. quase um herança. bilhão de herança, e ela vai disputar com quem? Com o cara que tem que comprar osso e pele de frango. Sabe? Isso que o Marco coloca, é importante, em tipo de sociedade a gente vive, né? E ao mesmo tempo a gente louva essa herdeira que abre mão de 5 bilhões, mas os outros 500 milhões que ela vai ficar, a gente não se toca, né? Sim. Ela abriu mão de 5 bilhões, mas 500 milhões de euros ela manteve para ela, né? Eu acho que dá para passar bem, assim. Um até tempinho, ela tá com 30, até os 40. Tempinho ela vai conseguir se manter fora, o que certamente ela já tem, né? Sim. Mas são maneiras diferentes de ver a vida, né? A gente sabe que o Bill Gates também tem uma fundação, que ele e a ex-mulher, Melinda Gates, lá também, que eles põem dinheiro em obras de caridade, etc. E outros países têm, os Estados Unidos têm, por exemplo, uma regulamentação muito, muito mais efetiva sobre cobrança sobre grandes fortunas. E essa manifestação do Ives Gandra, então, significa que nunca mais vai ter rico aqui no Brasil. Então, se essas fortunas que estão agora, tu põe a lei, os caras vão embora. Mas ninguém nunca mais vai ser rico aqui para depois ter incidência. Por esse raciocínio, sim. Então, o Ives Gandra, eu sinceramente tenho algumas reticências. Tem alguns posicionamentos um tanto quanto... Eu respeito pela idade, pela experiência, enfim, por ter passado por muita coisa, mas enfim, foi um comentário que eu me lembrei dele ter feito. Mas realmente, assim, acho que é importante a gente manifestar que ou a gente tem uma alteração profunda da forma como a gente encara o viver das pessoas, com alguns com tanto e outros com nada, porque realmente, assim, nós vivemos há um tempo atrás uma aproximação e a criação de uma classe média, e aí um certo setor que sempre viveu podendo olhar para trás e vendo uma distância, não aceitou. E achou que não podia ter pobre em avião, não podia ter pobre em Miami, e aí decidiu que não, peraí, aqui é demais, não pode ser assim. Muito bem, Marcelo Roncato Bergamin. Roubar a mãe não dá, né, Marcelo? Não, roubar a mãe não dá, tá louco. Inclusive, ó, Marcelo, a dona Isabel Roncato, que é tua tia, ó, tá te mandando um abraço. Não, mas nem a tia não dá. Não dá também. Bom, gente, são alarmantes os fatos, porque se nós pensarmos no contexto sociocultural, nós estamos, acho que, anos-luz de defasagem cultural com a Europa, no meu ver. A Europa com muitos outros países, inclusive da América do Sul. Porque nós sempre temos aquele jeitinho brasileiro que parece que está enraizado aqui, né? Então é nesse ponto que eu queria, Thiago, me deter mais, sabe? Falar sobre o contexto sociocultural. Por quê? Embora a menina lá da Europa, né, ela tenha doado, enfim, recusado um patrimônio de quase 20 bilhões de reais, e quando eu falo bilhões é com um B bem grande, exatamente, né? Ou 5 bilhões de euros, é um patrimônio considerável, muito considerável, mas mesmo que ela fique com 500 milhões, que também já seria só por esse montante, um patrimônio inestimavelmente bom para ela e para as futuras gerações dela, ela fez um ato que hoje em dia ninguém mais vê. Por isso que virou notícia, por isso que virou manchete. Então eu penso que o bem comum social só é bom quando útil. Porque não tem como ter uma ideologia de bem comum, uma ideologia de um bem-estar para todos, se na prática ele não ocorre. E são atos como esse que essa menina fez na Europa, eu acho que é na Áustria, Áustria, que repercutiu todo mundo, porque ela tendo condição, ela fez, né? E é isso que tem que ser levado em conta. E ela disse, como tu falou antes,
Eu não fiz nada para merecer esta fortuna. Eu só nasci. Sim, achei curioso. Eu não fiz nada, então eu não quero. Eu não quero o que não é meu. Então ela vai doar, vai aplicar, enfim, mesmo com a parte pequena que é dela, ela vai certamente, como o Eduardo falou, viver bem, né? Por outro ponto, quando se faz agora o contraponto para a nossa aldeia aqui, nós vemos que, infelizmente, cada vez mais novas práticas, novas atrocidades, eu falo até culturalmente, acontecem não só no meio externo, mas acontecem dentro das famílias, que é mais preocupante ainda. Quando eu li a notícia, eu falei, tchê, é zoeira, né? Investiguei e tal. A senhora tinha uma fortuna estimada em quase 1 bilhão, né? 750 milhões as artes e tal. E eu não consigo acreditar como... claro que no momento, na emoção, as coisas ocorrem, mas eu não consigo acreditar como isso realmente foi adiante por tanto tempo. Porque na matéria, os repasses eram de 5 milhões a cada 15 dias. Né? Porque a filha contratou a mãe e o filho, né, de outra família, enfim, para simular alguma religião, alguma coisa assim, vendendo a salvação. E isso me remete à Idade Média, à Igreja Católica vendendo indulgências, né? Entre aspas, o seu lugar no céu, né? Por isso que a Igreja Católica, entre outros feitos, é a mais rica do mundo hoje. Então eu vejo que isso não é atemporal, ele é atemporal, né? Porque tanto ocorreu na Idade Média, usando da religião, usando da salvação da alma para lucrar, tanto como agora, né? Muito bem, a opinião aí desses casos, e lembre-se sempre, não existe herança de pessoa viva, né? Então a gente fica, né, não dá para antecipar esses recebíveis. No próximo bloco, o desembargador gaúcho falsificado, que escreveu mais de 30 livros, pousou em foto com o vice-presidente Hamilton Mourão e agora é indiciado por plágio. Nós voltamos em 3 minutos. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, 2 coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca RCE Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+,
Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Dinox Corrimãos. Excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Muito bem, nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco dessa noite com o apoio de Unimed, Vale das Antas, Service Contabilidade, Posto das Flores, Espanhol Materiais de Construção, Arcier, Incorporadora e Construtora, Dinox Corrimãos e Ouri Planta, para falar sobre um assunto que deixou todo mundo um pouco, perguntando como que isso acontece. Antes de mais nada, durante o intervalo, o Eduardo Calderaro me disse que se tem algum colorado procurando o título, lá no cartório ele tem bastante título protestado, né, Eduardo? Amanhã no Beira-Rio também vai ter uns títulos, acho. Muito bem. Situações e flautas à parte por conta do futebol gaúcho. Outro rapaz aqui do Rio Grande do Sul, ele é praticamente o prenda-me se for capaz dos Pampas. Ele tirou foto até com o vice-presidente Hamilton Mourão. No site de entrevistas e no seu canal de YouTube, o jovem João afirma ter pós-doutorado, lançado em formato de livro, com prefácio de ministros do STJ e do STF. Também com a presença de importantes desembargadores do Tribunal de Justiça. E ele aí chegou, se dizendo desembargador, burlou a agenda do vice-presidente, tirou foto, foi recebido como autoridade e não passa de um farsante indiciado pela polícia pelo crime de plágio, não se manifestando aí nos inquéritos que o investigam. Como é que a gente absorve ou interpreta esse fato? Será que é aquela busca precoce e imediata por um reconhecimento que a gente falava no bloco anterior, Dessa vez não é um reconhecimento financeiro, mas intelectual? Ou é uma trollagem que agora vai virar filme, como a gente já teve outras oportunidades? Eduardo Calderaro. Olha, acho que tu foste muito feliz quando tu mandaste o release para nós, que seria as discussões, que tu juntou a questão do filme, aquele Prenda-me se for capaz. Sim. Que é com o Leonardo DiCaprio, que é sobre um jovem
menor de idade, aquele que a polícia persegue ele, que ele se faz passar por um piloto da Panam, que na época nos Estados Unidos era uma figura mítica, né? Sim. E ele emitia cheques que ele falsificava. Na época não havia compensação como há agora, né? Que é imediata, e ele soltava cheques de uma costa a outra nos Estados Unidos, os cheques demoravam para entrar e ele... Sumia. Mais de $1 milhão de fraude ele fez na época, né? E esse moço, tu tem o nome dele completo aí? Vou pegar aqui o nome dele completo. É comprido, né? O nome do sujeito. O homem tem um nome parecido com o do Dom Pedro I. E Dom Pedro II também, né? Porque eles tinham um nome majestático, né? E esse de Bourbon, Orleans e Bragança. Só faltou isso aí. Esse rapaz também, eu vou usar aqui, acho que eu vou usar todos os meus anos de sessão de terapia aqui para... Hoje eu vou gastar meus anos de sessão de terapia. Esse é um outro psicopata, né? Ele chegou longe, né? Meu Deus. Só que tu percebe que ele é tão amador que ele disse que é juiz leigo da Justiça Federal. E não tem juiz leigo na Justiça Federal, Quem né? acredita que tem? Só que ele mente tão bem que até isso ele conseguiu enganar as pessoas no meio. Enganou centenas, né? Enganou, sabe? E gente da Justiça Federal também, né? Se tu olhar pra ele, tem uma cara de guri, né? Sim. Desembargador com essa cara aí. Geralmente o desembargador já tá um pouquinho Sim, passado, porque é um juiz que, por seus méritos ou por antiguidade, chega a desembargador. João Riel Manuel Rubner Nunes Vieira Teles de Oliveira Brito, de 31 anos. Mas o guri é praticamente o Dom Pedro III. Então, ele mente com tal naturalidade, com tal expressividade, que ele conseguiu convencer muita gente de coisas absurdas. Que ele fez pós-doutorado sem ter feito mestrado antes, né? Me parece que é... Sim, só que tem esse godó no meio da história. Que não podia ter feito uma coisa sem a outra. E nas universidades onde foi consultado que ele teria ido, os caras não, mas nunca passou por aqui. Até porque o nome desses, ninguém... Se tivesse posto lá, João da Silva, o cara tem que procurar, pode ter um homônimo. Mas um cara com o nome desses aí, que parece um Pai Nosso, é difícil os caras não confirmarem, né? E ele enganou agendas do vice-presidente da República, que estava conversando aqui. Ele tirou foto com o Bolsonaro, que é o presidente da República. Ele podia ser o Adélio. Ele podia ter causado um atentado contra essas autoridades, contra ministro do STF, ministro do STJ. A facilidade que ele conseguiu chegar nessas pessoas. Porque tem uma coisa, né? Existe o encanto do terno e gravata. Existe o encanto de tu te apresentar como um desembargador. O doutor tem um encanto. Tem gente que chega numa loja de automóveis de chinelo e bermuda, ele pode ter o bilhão daquela senhora que ele não consegue comprar um automóvel. Mas tem o vigarista que chega de terno e gravata e que leva o carro e não paga. Porque a aparência conta, né? E esse rapaz fez isso, ele é um psicopata, plagiador, que depois se descobriu, inclusive, que ele copiou uma tese de uma universidade, de pessoas que disseram que não deram autorização para ele publicar, e ele publicou. Né? E depois saiu a célebre declaração dele aí, que ele publicou uma resposta para o pessoal do Clique RBS. Quem me conhece sabe que é tudo verdade. É sempre assim, o pilantra sai sempre com essa declaração, né? E aí a gente entra no assunto de intervalo, né? A era da pós-verdade, cada um acredita naquilo que lhe convém. Exatamente, é assim. Eu acabei hoje de ler um livro de 583 páginas sobre o Ted Bundy.
A mãe dele, mesmo depois dele ter confessado, porque ele foi executado em 24 de janeiro de 89. E a derradeira tentativa dele para não ser executado foi começar a confessar os crimes para que eles dessem mais 3 anos para ele de vida e ele ia confessar tudo. E o governador da Flórida disse, não, chega. Ele confessou, os caras gravaram e a mãe dele disse, eu só acredito se eu ouvir da voz dele. Então, se tu perguntar para a mãe do misericordioso, aí ela vai dizer, não, ele realmente fez tudo isso aí. A mãe do Renato Gaúcho, um dia perguntaram, porque ele falou que nasceu no Rio, né? Uhum. E a mãe dele disse, sabe que eu não lembro? Sim. Então, Pós-verdade. Marcelo Roncato, Bergamin, Orleans, Bragança... Não, né? Para só no Bergamin. Não, para aí. Olha, pelo menos a gente encerra hoje com uma notícia mais descontraída. Como o Eduardo estava falando, o que mais me surpreendeu nessa notícia não é nem o fato do escândalo em si, né? De tudo isso que ele fez, de toda a manipulação que ele fez. O que mais me surpreendeu é ele chegar nas autoridades que chegou da forma como chegou. Porque isso evidencia a nossa segurança pública, a facilidade com que a gente tem de se infiltrar em instituições poderosas. Por exemplo, ele tirou foto com a segunda pessoa mais importante do país, eleita. Tirou foto com o Bolsonaro, que hoje é o presidente, mas na época era deputado federal, que também requer certo nível de cuidado, tem toda uma burocracia para chegar a falar com eles, a se reunir. Agora, como eu estava falando, consta na agenda reunião com desembargador. Ou seja, eu não consigo conceber tamanha articulação dele. sabe o que pode ser? Hoje uma fonte de consulta para as pessoas são as redes sociais. Sim. Então, tu quer consultar alguma coisa, tu vai no Facebook da pessoa, tu vai no Instagram da pessoa, e ele tinha tudo isso. Mas, Eduardo, eu acho meio inconcebível a gente ver que com a idade que ele tem, 31 anos, já é desembargador, 30 livros escritos. Se ele escrevesse um por ano... Perfeito. Ele nasceu já com a Mas nós temos um advogado aqui da Nova Prata que disse que escreveu um livro num dia e meio, não foi? O Tornadir Pigosso. Se ele tivesse a mesma rapidez que o Dr. Pigosso... Podia ter acontecido. São situações, a gente já passou pela seara acadêmica, quando você vai sentar para escrever um artigo científico, vai escrever uma dissertação, vai escrever um trabalho de conclusão. Aquilo é um trabalho tão complicado quanto quem solicita auxílio de uma parteira. Né? Só que para ele ficou mais fácil, porque o Dr. Pigosso escreveu e ele só Ctrl-C e Ctrl-V, né? Ctrl-C, Ctrl-V. E aí você vai sentar e vai dias e dias e você tem que ter aquela inspiração para aquelas páginas acontecerem. E aí o sujeito, você tem que entregar o trabalho daqui 90 dias, né? Se você escrever uma página por dia, fica tudo certo. Mas se render uma página por dia. Na idade que ele tem, ou ele é o ser humano mais precoce do mundo, ou alguma coisa já tem indícios que está errado, sabe? Tem 2 indiciamentos pela Polícia Civil. Não. E mais que ele está respondendo sobre centenas de casos que ele foi advogado sem ter registro na OAB. Aliás, ele tinha uma passagem temporária como estagiário. Lá na cidade dele, que é pequena, cerca de 13, 14 mil habitantes, ele pegou centenas de casos e julgou como ele sendo advogado, representante da pessoa que supostamente contratou ele. Então, além de plágio, que foi um negócio assim escancarado... Arroio do Tigre, perfeito. Ele ainda responde por centenas, né, de casos em que é inconcebível ele, com a idade que ele tem, ser desembargador, escritor de livros e chegar nas autoridades que chegou da forma como chegou. Então, olha, realmente é uma notícia
que só no Brasil a gente vê algo assim, né? E vai pra cadeia e vira advogado do PCC. Professor Everson Marca, o desembargador de Arroio do Tigre. Acho que podia ficar assim batizado esse caso, né? E a gente cria uma série pra Netflix. Vai virar, daqui 10 anos vira série. Nós falávamos antes, até tu pode falar disso, né? Sobre o filme aquele do cara da Gol, né? Do Banco Central. Essa é Mas enfim, né, apenas para contribuir aí com o debate e também expor um pouquinho da minha opinião, esses temas, né, eles sempre repercutem o fato em si, né, tudo isso a gente fica abismado, né, né, de ver quão longe chegou uma mentira, né. Também fica abismado de ver a falta de controle, como bem citou aqui o Bergamin, né, nos nossos órgãos de segurança, especialmente, né, em nível nacional. Nós temos lá a BIM, né, o setor de inteligência do setor de... Para quem não sabe, sabe o nome do agente secreto no Brasil? Não é agente secreto, ele é o Araponga. Araponga. Soa tão mal, né? Foi uma novela uma vez. Sim. A nossa BIM, enfim, imagino que o STF também tenha lá os seus controles, né, os descontroles, né, nesse caso aqui a gente vai poder dizer isso também, né? Mas a reflexão que eu quero produzir é outra, né? A gente vocês falam aí da questão da pós-verdade, né? Mas é o fato, né? As coisas que estão da forma como está colocada a nossa sociedade. De novo, né? Eu questiono o nosso viver em sociedade, né? O que hoje efetivamente tem valor, né? Tem valor aquilo que você é ou aquilo que você aparenta ser, efetivamente, né? E sem sombra de dúvidas, hoje o que transparece, que a sociedade admira, né? E se espelha é naquilo que as pessoas aparentam ser. Então ela aparenta ser aquilo e eu me identifico e aí eu sigo, viro seguidor, né? E aí as pessoas ganham lá 10 milhões de seguidores nas páginas sociais e porque elas aparentam ser alguma coisa que talvez aquilo né, com que eu me conecte com aquele ser, né? Mas aquilo é tudo mentira, né? Aquelas vidas, né, que são expostas hoje, invariavelmente nas redes sociais, né? Aquilo não é verdade, né? Muito pouco daquilo é verdade e as pessoas se espelham, admiram e acham que aquilo lá é o nosso objetivo, né? Vamos, como muitos falaram agora na época da pandemia, né? Se eu tivesse utilizado o tempo da pandemia para aprender a dançar uma dancinha de TikTok, eu teria, né, ficado rico nesse pós-pandemia aqui, porque tem muita gente fazendo isso. Sim, tem agora gente TikTok e Instagram. Agora os novos famosos são os reboladores do TikTok. São. Né? Então essas, mas como é que nós chegamos nesse ponto? É essa questão, é esse o questionamento que eu faço, né, a todos nós aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Como é que nós chegamos nesse ponto? Que tipo de sociedade nós somos? Em que nós nos baseamos? Né? Quais são as nossas referências, né? Para que nós, para que isso seja valorizado, né? Como é que isso é valorizado? Então é os absurdos dos absurdos, né? E é um chamamento, né? Como o caso anterior, aí o caso das heranças. E esse caso, né? São chamamentos que a sociedade precisa se fazer. Né? Um repensar do que nós somos, do que nós devemos ser, enfim, do que nós valorizamos, né? Me parecia que na pandemia, né, as pessoas, no início da pandemia, quando ficamos lá alguns dias trancafiados, né, dizíamos, não, agora a gente sabe efetivamente a que nós temos que dar valor, né? Porque eram poucas coisas que a gente precisava para sobreviver, né? E aquilo que era efetivamente que a gente tinha que dar valor. E aí, passado o períodozinho ali, logo a gente se atrapalha todo enquanto sociedade. Né? E parece que a gente saiu da pandemia pior do que quando entrou. Com certeza. Né? Socialmente a gente sai pior do que quando chegou. Então é esse chamamento que eu acho que a gente precisa se fazer, né? E enquanto sociedade nós precisamos repensar o que nós queremos, né? Porque
É o fim da picada. É o fim da picada. O professor lembrou de uma coisa, só pra gente encerrar, na época da pandemia as pessoas iam na janela bater palma pros médicos e tal, e etc. E hoje a gente recebe várias notícias que vêm aí, né? Profissionais de pronto-socorro que são agredidos porque o sujeito teve que ficar esperando e outras circunstâncias do tipo. Então, o ser humano sim se perdeu, tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser... Não se galgam mais degraus, eu quero chegar direto ao topo da forma mais rápida possível. E as reflexões que ficam são essas. Mas o brasileiro não vive da notícia de ontem. Não vive, Duda. Bem certo. Um abraço para dona Rosane Mota Calderaro, que está nos acompanhando, a Carmen Maria Machado e a dona Ana Leschman. Marcelo Roncato Bergamin, muito obrigado. Eduardo Mota Calderaro, obrigado. Muito obrigado. O professor Everson Marca, muito obrigado. Na nossa produção, Laura Pieta Cúnico e Fabiano Rodrigues de Oliveira. O Ponto a Ponto retorna semana que vem com esses assuntos que dão o que falar e surtem opiniões às 21 horas na Conecta Mais TV. Um bom final de semana a todos.